Pronto. Então, novamente, bom dia a todos, né? Estamos começando mais uma aula hoje do nosso plano de atividades educacionais não presenciais e emergenciais, né? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de balanceamento de equações químicas, aplicando o método de tentativa e erro e aplicando também o método de óxido-redução, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que na aula de hoje, no final da aula, a gente tem uma proposta de uma atividade. Vai ser mais uma atividade avaliativa, né? Que vocês vão postar para mim no final da aula de hoje no Teams. Então, meu último slide aí é uma série de exercícios sobre óxido-redução e sobre balanceamento aplicando o método de óxido-redução. Então, a gente vai fazer aquele esqueminha. Vocês já pegam o caderninho, já deixa do lado, vocês resolvem, depois vocês tiram a foto e postam a atividade. A ideia é postar ainda hoje, tá? Até meio-dia, vai ser no horário da aula. Então, que vocês façam a postagem no Teams, porque daí eu já vou pegar e fazer a avaliação. Porque sexta-feira a gente tem a aula da revisão do Enem. E aí, na outra segunda, é nossa última aula dessa primeira parte aí, antes do recesso do Natal, né? Então, a gente vai ter mais só a revisão do Enem, que eu não vou cobrar presença, como eu já falei para vocês. Né? Não vou prejudicar quem não puder participar. E aí, na segunda, a gente tem a nossa última aula. Tudo certo? Então, lembrando, pega o caderninho que vocês vão ter que fazer atividade, vão ter que tirar a fotinho e postar no Teams. Daqui a pouco eu vou abrir lá a parte de atividades no Teams. Beleza? Bom, então vamos lá. Né? Quando a gente faz balanceamento de equação química, o objetivo da gente balancear uma equação química é respeitar a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? E a lei de Proust fala que num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então é por isso que vem a parte do balanceamento da equação química. Eu não posso ter dois átomos de um elemento químico no reagente e no produto ter só um átomo. Onde foi parar outro átomo? Né? Então, aí a gente aplica o que a gente chama de balanceamento da equação química. Né? O balanceamento, então, serve para igualar a quantidade de átomos de um determinado elemento químico do reagente com a quantidade desse átomo, desse elemento químico nos produtos. Né? Então, aí a gente tem formas de fazer balanceamento de equação química. Lá no primeiro ano, a gente estudou um pouco de balanceamento empregando o método de tentativa e erro. Né? É o método mais simples para poder fazer um balanceamento de uma equação química. No método de balanceamento por tentativa e erro, a gente deixa os elementos químicos que aparecem mais vezes na equação química para o final, né? E começa dos elementos químicos que aparecem menos vezes na equação química. Né? Então, normalmente, quem vai ficar para o final vai ser os elementos químicos hidrogênio e oxigênio, porque eles aparecem mais nas equações químicas. Pode ser que não. Né? Eu dei um exemplo de uma reação química aqui, que é uma combustão, né? Porque tem oxigênio, é um produto orgânico, tem oxigênio, está formando como produto CO2 e água, então é uma combustão. Né? E aí a gente tem o C2H6O reagindo com o oxigênio e formando como um produto dióxido de carbono e água. Né? Bom, se eu for observar, o carbono ele aparece apenas duas vezes na minha equação. Ele aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Já o hidrogênio também aparece apenas duas vezes na minha equação. Uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. E se eu pensar no oxigênio, o oxigênio aparece uma, duas, três, quatro vezes na equação química. Então, quando eu for fazer o balanceamento por tentativa e erro, o último elemento dessa reação química que eu vou balancear vai ser o oxigênio. Né? Aí eu tenho o carbono que aparece duas vezes e hidrogênio que aparece duas vezes. Tanto faz se começar por um ou por outro. Mas, né, por hábito, a gente deixa o hidrogênio para depois, já que ele está aparecendo a mesma quantidade de vezes que o átomo de carbono, né? Então a gente vai deixar o hidrogênio para balancear depois. Vamos começar pelo carbono. Então agora eu vou ver a atomicidade de cada um desses elementos químicos. Se eu pegar na minha reação química, nos reagentes, eu tenho dois átomos do elemento químico carbono, enquanto que no produto eu tenho apenas um.
Ah, professor, já sei, eu vou pegar e vou colocar um 2 aqui, ó. Vai ser C2O2. Não. A combustão não leva à formação de C2O2. Não existe essa molécula C2O2, aliás, diga-se de passagem. O que eu posso alterar, na verdade, é o número que vem aqui na frente, ó. Esse número que vem aqui na frente, a gente chama ele de coeficiente estequiométrico. A gente pode alterar esse número. A gente não pode alterar a atomicidade, porque senão a gente vai estar mudando a molécula. Ah, H2O, adianta, tem que ser 3 hidrogênios, então eu vou colocar H3O. Não, água é H2O. Você só pode alterar o coeficiente estequiométrico, que é o número que vem aqui na frente. A atomicidade do elemento químico na molécula você não pode trocar. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu tenho 2 carbonos aqui e apenas 1 carbono nos produtos. Para fazer o balanceamento, eu tenho que vir e inserir um 2 aqui no coeficiente estequiométrico, né? Porque agora eu tenho 2 moléculas de CO2, ou seja, eu tenho 2 átomos de CO2 no produto também. Assim como eu tenho 2 átomos de, quer dizer, 2 átomos de carbono nos produtos. Assim como eu tenho também 2 átomos de carbono nos reagentes. Beleza? Tudo tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode parar a aula que a gente vai e discute a dúvida de vocês, tá? Bom, então, agora eu vou acertar o hidrogênio, porque o oxigênio aparece 4 vezes. Então, o oxigênio a gente vai deixar para o final. Eu tenho nos reagentes 6 átomos de hidrogênio, enquanto que nos produtos eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que alterar aí, né? Se eu colocar, ao invés de 1, eu colocar um 2 aqui na frente, a gente vai para 4 átomos de hidrogênio nos produtos, né? Que também não é o caso. A gente precisa chegar em 6. Então, qual que é o número que eu devo colocar aqui na frente? Então, eu devo colocar aqui na frente um 3, né? Porque 3H2O significa que eu tenho um total de 6 átomos de hidrogênio agora nos produtos. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio nos reagentes e 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, eu já balanceei o carbono e eu já balanceei também o hidrogênio. Só falta fazer o balanceamento do oxigênio. Vamos ver o que está acontecendo com o oxigênio. Bom, o oxigênio eu tenho nos reagentes 1 dessa molécula aqui e 2 dessa molécula aqui. Então, no total, eu tenho 3 nos reagentes. Nos produtos, eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho 4 oxigênios dessa parte, com mais 3 desta daqui. Então, nos produtos eu tenho 7. E aqui eu tenho 3. Ah, então já sei, professor. É só eu colocar um 5 aqui na frente. Ó. Se eu adicionar o 5 aqui, 5 com 1, 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Beleza. Eu vou estar balanceando o oxigênio, mas o que vai acontecer se eu alterar o coeficiente estequiométrico aqui? Ao alterar o coeficiente estequiométrico aqui, eu vou estar alterando também a quantidade de hidrogênio e vou estar alterando também a quantidade de carbono desses dois aqui. Então não é interessante eu mexer aqui, né? Porque eu vou desbalancear a equação toda. Então eu vou poder mexer aqui só, nesse caso. Né? Porque senão eu vou mudar a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio também. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um oxigênio aqui. Então se eu tenho 7 e desconto 1 daqui, fica faltando eu acertar ainda 6. Né? Aí então eu venho e altero o coeficiente estequiométrico aqui para 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Com esse 1 daqui, vai dar 7. Então agora a minha equação química ela está devidamente balanceada, respeitando a lei de Prost e a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, lei de Lavoisier e lei de Prost. A soma das massas num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Se eu pegar a massa de cada um desses elementos químicos aqui, multiplicar pela atomicidade, multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, eu vou ver que a soma das massas desses elementos químicos aqui vai ser igual à soma das massas desses daqui. Vamos lá, por exemplo. Pega na tabela periódica, carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16 unidades de massa atômica, né? Então, tá lá na tabela e eu lembro de cabeça, né? Bom, então, 2 vezes 12, 24. Com 1 mais 6, 30. Com 1 mais 16, 30, 46, né? O oxigênio pesa 16. O O2 pesa 32, né? 16 de um, 16 do outro, vai dar 32. 3 vezes 32
96. Mais 24, mais 6, mais 16. A soma das massas dos reagentes está aí dando igual a 142. E se eu fizer a soma das massas dos produtos? Também vai ser 142. Quer ver? Por exemplo, CO2, o oxigênio pesa 16. 16 mais 16, 32. Mais o 12 do carbono, 44. Então, o CO2 pesa 44. Quanto CO2 eu tenho formando aqui? 2. 2 vezes 44. 2 vezes 44, 88. Quanto pesa uma água? 16 do oxigênio com um do hidrogênio e um do outro hidrogênio. Uma água pesa 18. Então, 18 mais outro 18 e outro 18, que corresponde a 3 moléculas de água. 3 vezes 18 mais 2 vezes 44 vai ser igual a 142. A soma das massas dos reagentes é igualzinha a soma das massas dos produtos, beleza? Então, o balanceamento serve para isso, para a gente poder igualar, né, a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos, para poder, então, respeitar a lei de Lavoisier e respeitar também a lei de Proust, beleza? Bom, vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. Então, agora eu trouxe para vocês três equações químicas para a gente poder fazer o balanceamento, tá? Eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês poderem tentar fazer esse balanceamento, tá? São 3 equações químicas. Essa daqui eu não vou querer que vocês postem. Vocês vão fazer por tentativa e erro esse daqui, tá? E aí eu já vou corrigir com vocês. Então, 5 minutinhos vocês têm para fazer a correção e eu estou aqui à disposição para poder tirar dúvida, tá? Então, estou aguardando aí, vamos tentar. Por exemplo, na primeira equação aqui, ó, você vai começar por quem? Pelos elementos que aparecem menos vezes. É uma boa começar pelo oxigênio? O oxigênio aparece 1, 2, 3 vezes. Então não é uma boa começar pelo oxigênio. É uma boa começar pelo sódio? O sódio só aparece 2 vezes. Opa, o sódio pode ser um bom elemento. Carbono, carbono só aparece 2 vezes. Cloro só aparece 2 vezes, né? Então vamos lá, vamos tentar. Tenta a primeira, depois tenta a segunda. Não esquece que o número de fora multiplica o número que está dentro. E caso você venha alterar a atomicidade também, vai multiplicar pela. Você venha alterar o coeficiente estequiométrico, você também vai ter que considerar o valor que você alterou aqui. Por exemplo, se eu colocasse um 3 aqui, 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 8 vezes 3, 24. Tá? Então, vamos tentar esse daí. A primeira é uma equação do carbonato de sódio com ácido clorídrico, né? A segunda é uma reação ácido-base entre o ácido fosfórico e o hidróxido de magnésio. E a segunda reação é uma reação entre o carbonato de ferro, né? E o ácido sulfúrico. Beleza? Então vamos tentar. Eu vou dar 5 minutinhos e aí eu já retorno. São 10h21, 10h25. Eu já venho fazer a correção aqui com vocês. Beleza?
E aí, estão conseguindo? Tem alguma dúvida? Quer perguntar? Vou dar mais um minutinho aí só, né? Essa daqui eu não vou cobrar que vocês entreguem no final da aula, não. Essa daqui eu vou resolver com vocês. A primeira já foi, a Berta falou. Então vou esperar um pouquinho aí para vocês tentarem pelo menos a primeira e a segunda, né? E aí eu já vou resolver com vocês. Pronto. Mais 5 minutinhos, então eu vou aguardar aí, conforme a Berta pediu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu estou aqui à disposição, tá? Pode falar, Enzo. Estou te ouvindo. Mandando um recadinho aqui no nosso grupinho do WhatsApp para poder deixar todo mundo a par aí. Bom, a minha ideia é que a atividade seja postada até o final da aula. Então tem poucos slides para a aula de hoje, a gente já está no terceiro, já vai fazer a gente já vai fazer a resolução aí, eu vou dar uma passadinha em óxido de redução, fazer o balanceamento da equação do bafômetro que eu tinha deixado na aula passada, né? Para vocês treinarem, para dar uma vocês ficarem tentando lá, porque é muito difícil resolver aquela equação química pelo método de tentativa e erro, né? Então, o pessoal deu uma suada, e aí depois eu deixei vocês entregarem sem balancear ela, né? Porque hoje eu vou ensinar como que a gente faz o balanceamento aplicando o método de óxido redução certinho, para vocês poderem então entender um pouquinho mais. Eu vou aguardar mais um pouquinho então. Vou responder a Rafa aqui que ela está com dificuldade no acesso. Né? É complicado, né? Essa parte de internet, tem dia que tá bom, tem dia que não tá, né? As coisas é meio, esse momento aí de retomada é um pouquinho complicado mesmo, a gente acaba entendendo algumas dificuldades que acontecem com os alunos, né? A gente sabe, né, que tem aluno que não tá participando da aula, só tá logado aí, né? Normalmente acontece dos mesmos alunos. Sai todo mundo, né? Tchau, tchau, tchau. Começa a sair, saiu e sempre espera um pouquinho. E aí eu vejo que às vezes ficam uns dois, três, sempre os mesmos dois acabam ficando ali logados, né? E eu espero uns 5 minutinhos, nada do cara sair, eu vou lá e encerro a reunião. Então às vezes acontece, mas quando a gente vê que é um aluno que é esforçado, que faz tudo certinho, que está tendo problema de acesso, está tendo dificuldade, a gente consegue entender certinho, né? Às vezes o aluno entra em contato, fala, professor, não estou conseguindo acessar. Professor, tem um problema, vou ter que ir no médico, vou ter que ir em tal lugar, a gente compreende toda essa situação, porque a gente sabe como que está sendo difícil esse momento para todo mundo, né? Para vocês e para a gente também, professores. Então, a gente tenta sempre compreender o que está acontecendo aí com todo mundo. E aí, já foi a segunda também ou ainda estão sofrendo na segunda? Bom, vamos lá.
devagarzinho a gente vai fazendo a correção. Então, para não embolar muito e dar tempo de vocês depois fazerem o... A Berta tá dando pera aí ainda. Pra gente não embolar tanto. Então, vou dar mais um minutinho, 10h30 eu retomo para fazer essa correção aí, para a gente poder caminhar. Tentativa e erro, vocês já fizeram alguns balanceamentos algumas vezes, né? Então, é por isso que chama o método de tentativa e erro, né? Aí você vê no final lá que tem alguma coisa errada, que não está balanceando, o que você tem que fazer? Apagar e começar de novo, né? Você vai fazer o balanceamento por tentativa e erro. É o nome do método. Então a gente acaba fazendo aí várias tentativas para poder, então, acertar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos, né? Então, pode acontecer realmente de você chegar no final e ter um elemento químico que não está batendo, que não está balanceando. O que você vai fazer? Vai lá, vai apagar e vai começar a tentar balancear novamente para deixar a quantidade dos átomos devidamente ajustada, tá? Então, vamos lá. Na primeira equação, eu vou deixar por último o oxigênio. Por que eu vou deixar por último o oxigênio? Porque ele aparece 3 vezes na minha equação química. Uma vez no reagente e 2 vezes no produto. Total de 3 vezes, então, ele aparece mais do que o sódio, por exemplo. O sódio só aparece 2 vezes na minha equação química. Então, eu optei por começar pelo sódio. Poderia começar pelo cloro, poderia começar pelo carbono, né? Mas eu já vou começar ali, vou começar pelo sódio, beleza? Eu tenho 2 átomos de sódio nos meus reagentes, enquanto que no produto eu tenho apenas 1 átomo de sódio. Eu tenho que ajustar, então, a quantidade de átomos de sódio. Então, a molécula que está formando é cloreto de sódio. Eu não posso mudar a atomicidade, mas eu posso mudar o coeficiente estequiométrico. Quando não tem nenhum número na frente, o que significa? Significa que é tudo 1. 1, né? Mas agora eu vou fazer o ajuste para poder deixar a quantidade de átomos iguais. Tenho 2 aqui, eu vou mudar o coeficiente estequiométrico, pronto. Ao colocar esse 2 aí, agora eu tenho 2 átomos de sódio nos reagentes e eu tenho 2 átomos de sódio também nos produtos. Beleza, sódio está balanceado. Ah, e se eu tivesse começado pelo cloro, por exemplo? Se você tivesse começado pelo cloro, você ia ter um cloro aqui e antes desse 2 você ia ter um cloro aqui também. Pronto, beleza, o cloro estava certo. Mas na hora que você viesse para o sódio, ao colocar esse 2 aqui, você também ia estar alterando o cloro. Então depois você ia ter que reacertar o cloro, né? Por isso que chama balanceamento por tentativa e erro. A gente vai fazendo as tentativas aí para poder, né, balancear nossa equação química. Era uma boa ter começado pelo sódio nesse caso, né? Mas vamos lá. Bom, acertei o sódio. Agora eu tenho 2 cloros nos produtos e só 1 nos reagentes. Eu tenho que acertar o cloro também. Como que eu acerto o cloro? Pronto. Ao colocar o 2 aí na frente, eu também já deixei certo a quantidade de átomos de cloro dos reagentes igual a quantidade de átomos dos cloro nos produtos. Bom, agora eu posso ir em quem? Ah, quero ir no carbono. Beleza. Eu tenho 1 carbono aqui nos reagentes e 1 carbono nos produtos. Pronto. O carbono já está balanceado, né? Então, já tenho o carbono devidamente balanceado. Falta hidrogênio e oxigênio. Tá, eu vou no oxigênio? Não, o hidrogênio aparece menos vezes. O hidrogênio aparece só 1, 2 vezes. Ah, professor, mas o hidrogênio já está balanceado também. Opa, que bom, né? 2 hidrogênios aqui do ácido clorídrico com 2 hidrogênios que estão na água nos produtos. Então, a quantidade de átomos de hidrogênio dos reagentes está igual à quantidade de átomos de hidrogênio nos produtos. A minha equação também, o hidrogênio está certinho. Falta conferir o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios aqui que vêm oriundos do carbonato de sódio, né? E nos produtos eu tenho quanto? Eu tenho 1 daqui com 2 do CO2, né? 1 com 2, 3, pronto. Então o oxigênio também está balanceado e a minha equação química já está devidamente balanceada. Toma cuidado, porque às vezes tem alguns exercícios que falam assim, assinale a alternativa que corresponde à somatória dos coeficientes estequiométricos referente à equação a seguir devidamente balanceada. Aí você faz o balanceamento e vai ter lá a alternativa. Alternativa A, 4. Alternativa B, 5. Alternativa C, 4, 7, né? E assim sucessivamente. O que é a soma dos coeficientes? É você pegar e somar esses números que vem aqui na frente. Ah, então é 4. Não, não é 4. Você tem um aqui
e 1 aqui. Então, a soma dos coeficientes estequiométricos é 1 com 2, com 2, com 1, com 1, 7. Né? Então, às vezes, tem alguns exercícios que ele pode dar a equação não balanceada para você, né? E aí ele pede para você fazer, não pede nem para você fazer o balanceamento. Ele fala assim, a somatória dos coeficientes da equação a seguir, devidamente balanceada é. Aí você tem que ver, opa, a equação, primeira coisa, não está balanceada, tem que balancear. Balanceou, depois você vai fazer a somatória dos coeficientes, não esquecer que aqui na frente tem 1. 1 e 1. Né? Então, 1 mais 2, 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 1, 7. Aí você deveria assinalar a alternativa que correspondia a 7. Tá? Então, é uma questãozinha ou outra aí, uma prova, de um Enem, no vestibular, pode ser que seja abordado dessa forma também o balanceamento de equação química. A equação de baixo é uma neutralização, o hidróxido de magnésio reagindo com o ácido fosfórico. Quer dizer, com o ácido fosfórico, H3PO4. Vamos lá. É uma boa eu começar pelo oxigênio? O oxigênio aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Não é uma boa eu começar pelo oxigênio. É uma boa eu começar pelo hidrogênio? O hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes. Não. Então, não é uma boa eu começar pelo hidrogênio. O oxigênio 4, o hidrogênio 3. Então, o hidrogênio vai ser o penúltimo e o oxigênio vai ser o último. Né? Posso começar pelo magnésio? O magnésio aparece 1, 2 vezes. Posso começar pelo fósforo? O fósforo aparece 1, 2 vezes. Então, você pode escolher. Começar pelo magnésio ou começar pelo fósforo. Eu optei por começar pelo magnésio. Né? Então, eu tenho 3 magnésios aqui nos produtos e aqui nos reagentes eu tenho só 1. Então, eu tenho que ajustar. Eu vou alterar o coeficiente estequiométrico aqui na frente do hidróxido de magnésio. Então, eu vou lá e coloco 3. Pronto. Alterei meu coeficiente estequiométrico do magnésio. Né? Então, o magnésio já está certinho. Vamos para o próximo elemento químico. 1 por 1, devagarzinho e sem pressa. Eu tenho 2 fósforos aqui nos produtos, porque o número de fora multiplica o número de dentro. Né? E eu tenho só 1 fósforo aqui nos reagentes. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Alterar e vir colocar o 2 aqui. Ó. Pronto. Esse 2, já acabei acertando a quantidade de átomos de fósforo. Né? Show. Falta agora só o hidrogênio e o oxigênio. Eu vou no oxigênio ou vou no hidrogênio? Vai no hidrogênio, porque o hidrogênio aparece menos vezes que o oxigênio. Hidrogênio aparece 1, 2, 3, o oxigênio aparece 1, 2, 3, 4. Então eu vou no hidrogênio. 2 daqui, vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 com 6, 12 átomos de hidrogênio nos reagentes. E nos produtos, quantos hidrogênios eu tenho? Opa, só tenho 2. Que número que vezes 2 vai dar 12? Pronto, só relembrar lá. Eu tenho que alterar o coeficiente estequiométrico, colocar um 6 aqui. Quando eu coloco 6 ali, 6 vezes 2 dá 12. Então já está ajustada a quantidade do elemento químico hidrogênio. 12 nos reagentes e 12 nos produtos. Só falta o oxigênio. Né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o oxigênio. Eu tenho 2 daqui, o de fora multiplico de dentro, vezes 3, dá 6 aqui. Eu tenho 4 vezes 2, dá 8. 6 com 8 dá 14. Pronto, beleza. 14 átomos de oxigênio nos reagentes. E oxigênio nos produtos? Pronto, vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. Com 6 dá 14. Né? 8 mais 6, 14. Então, essa equação química já está devidamente balanceada também. Pronto, então agora a gente vai para fazer a última equação química. A última, a gente tem também o oxigênio aparecendo 5 vezes, péssimo começar pelo oxigênio. A gente tem o hidrogênio aparecendo 2 vezes, né? Então eu posso começar pelo hidrogênio? Pode, mas eu tô dando a dica, eu falo, deixa o hidrogênio pro final, porque se você começar pelo hidrogênio, você vai falar, 2 aqui, 2 aqui. O hidrogênio está balanceado. Pronto, excelente, o hidrogênio está balanceado. Aí você vem aqui, então eu vou no S, no enxofre. Eu tenho 3 enxofres aqui e aqui eu só tenho 1. Vou colocar o 3 aqui. Quando eu coloco 3 aqui, o que eu vou estar fazendo com o hidrogênio? Vou estar alterando também. Aí eu vou ter que voltar para o hidrogênio. Né? Então, a dica que eu dou é, se ele aparecer a mesma quantidade que os outros elementos químicos, deixa o hidrogênio para o final. Né? Vai ser ali hidrogênio e oxigênio, que vão estar em maiores quantidades,
E se tiver em quantidade igualzinha dos outros elementos químicos, deixa eles para o final. Então, eu resolvi começar pelo ferro. Eu tenho 2 ferros aqui nos reagentes e eu tenho 2 ferros nos produtos. Pronto. O ferro já está balanceado. Excelente. Ah, então agora eu vou no carbono, né? Eu tenho 3 carbonos aqui nos reagentes. Se você achar que é muito elemento químico, vai anotando os que você já balanceou, vai pondo um pinguinho em cima, porque aí ajuda você a não se perder durante o balanceamento da equação química, tá? Eu tenho 3 carbonos aqui nos reagentes, porque o número de fora multiplica o número de dentro, e eu só tenho 1 nos produtos. Então, eu vou alterar, né? Quando eu coloco 3 ali na frente, eu acabei acertando a quantidade de átomos de carbono. Pronto. Já acertei ferro, já acertei carbono. E enxofre? Bom, enxofre eu só tenho... Por que eu fui no enxofre e não fui no hidrogênio? Calma, porque o hidrogênio... Não fui no oxigênio. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vai ser o último. O hidrogênio aparece igual ao enxofre, né? Só que eu deixo hidrogênio por último, né? Porque é melhor. Se eu for no hidrogênio, eu vou achar que ele já está balanceado. Mas aí eu vou no enxofre, 3 vezes 1, 3. Eu vou ter que mudar aqui. E eu vou mudar o hidrogênio, né? Então, como chama método de tentativa e erro, se você errar indo do hidrogênio, aí você, ao alterar o enxofre, você vai falar, opa, vou ter que voltar lá mexer no hidrogênio, tá? Vamos lá. 3 enxofre aqui. Eu fui lá e coloquei 3 enxofre aqui também. Pronto. Acertei enxofre. Agora só tem hidrogênio e oxigênio. Falta acertar hidrogênio, falta acertar oxigênio. Eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, agora eu vou ter que fazer um ajuste aqui nesse coeficiente estequiométrico também. Coloco 3 aqui. 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios nos reagentes, 6 hidrogênios nos produtos, já está devidamente balanceado. Pronto. Já balanceei ferro, já balanceei carbono, já balanceei enxofre, já balanceei hidrogênio, falta apenas oxigênio. Carbonato de ferro, eu tenho 3 vezes 3, 9 oxigênios aqui. Ácido sulfúrico, eu tenho 4, mas eu tenho 3 moléculas de ácido sulfúrico. 3 vezes 4, 12. Né? 12 com 9 vai dar 21. Né? Tá certo. Aí aqui, 3 vezes 4, 12. 12 com mais 3, 15. 15 com mais 6, 21. Pronto. A equação química está devidamente balanceada. Né? Então, acertei os coeficientes estequiométricos. Se fosse aquele exercício, a soma dos coeficientes estequiométricos, não se esqueça que aqui tem 1 e aqui tem 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Tome cuidado, que é a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos. Pronto, vai somar só dos produtos. 1 com 3, 4, com 3, 7. Então, preste atenção aí nas leituras dos exercícios para quando vocês forem fazer as atividades, quando vocês forem fazer qualquer tipo de avaliação, vocês ficarem espertos com essa situação. Beleza? Bom, esse é o balanceamento por tentativa e erro. É o método mais simples, né? Você pode pegar uma equação química e tentar balancear por tentativa e erro, né? Se não conseguir, desconfie que provavelmente deve ser uma equação de óxido-redução, né? Que a gente tem uma espécie que sofre oxidação e a gente tem uma espécie que sofre redução, que a gente conversou na aula passada. Aí a gente tem que calcular os NOx das substâncias, né? Para poder ver aonde que você vai começar a fazer o balanceamento. E a partir dessa dica que é dada, né, pelo elemento que está sofrendo a redução e pelo elemento que está sofrendo a oxidação, você desenvolve um raciocínio e depois você acaba indo para o método de tentativa e erro. Então tá aí, né? Quando você for aplicar o balanceamento por óxido-redução, a primeira coisa, calcula o NOx de todos os elementos químicos envolvidos na reação química. Aí você vai ver quem oxidou e quem reduziu, né? E vai ver quantos elétrons teve envolvido nessa situação. Ah, de 6 caiu para 3. Ah, então 3 elétrons. Ah, de 1 subiu para 4, subiu para 5. Ah, então 4 elétrons. Marca a quantidade de elétrons que foram perdidas ou que foram recebidas. Lembrando, né? A porre, né? Por que porre? Porque quem perde elétron sofre oxidação. E quem recebe elétron sofre redução.
tá? Guarda essa palavrinha que ela ajuda bastante. Se o NOx diminuiu, o NOx reduziu, significa que o elemento químico sofreu a redução. Se o NOx, o número aumentou, significa que o elemento químico sofreu a oxidação, tá? Quem sofre redução é chamado de agente oxidante e quem sofre redução, quem sofre oxidação é chamado de agente redutor, beleza? Então, oxidação, perde elétrons, agente redutor. Redução, recebe elétrons, agente oxidante. Porre, quem perde oxida, quem recebe reduz, beleza? Bom, beleza, marcou a quantidade de elétrons lá no balanceamento? Legal. Aí você vai multiplicar essa quantidade de elétrons pela maior atomicidade. Ah, tem 2 nos reagentes e 1 nos produtos. Então, pega aquela quantidade de elétrons e multiplica por 2. Né? Aí você vai pegar e vai ver se vai dar para simplificar os números que você obteve depois da multiplicação da espécie que sofreu redução e da espécie que sofreu oxidação. Se der para simplificar, simplifica. Se não der para simplificar, ou depois de simplificar, você vai e inverte os valores. O que deu naquela multiplicaçãozinha da redução, você vai usar esse valor na frente da oxidação. E o que deu na multiplicaçãozinha na oxidação, você vai pegar esse valor e vai usar na redução. Por que você tem que fazer isso daí? Porque a quantidade de elétrons que está envolvida na reação química, ela tem que ser igualzinha. Né? Não pode sumir elétron também. Para respeitar lá na natureza, nada se perde, tudo se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a quantidade de elétrons doadas, perdidas, tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidas. Né? Então é por isso que a gente acaba fazendo aí o balanceamento, né? Para além de deixar igual a quantidade de átomos, a gente também deixa igual a quantidade de elétrons doadas e recebidas. Não pode sumir ou surgir elétrons. Né? É transferido de uma espécie para outra. Essa é a definição de reação de óxido-redução. Né? Bom, então, vamos lá. Aí, depois que você fez a multiplicação e inverteu, além de você inverter, você vai ter que colocar esse valorzinho da multiplicação na frente do elemento químico de maior atomicidade. Então, você tem uma que tem 1 e na outra atomicidade é 3, você vai colocar o valor dessa multiplicação na frente do 3 e não na frente do 1. Beleza? E depois, pronto. Agora você tem por onde começar e você vai começar seu balanceamento aplicando o método de tentativa e erro. Ô, professor, quanta coisa? É verdade. É bastante coisa, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um balanceamento aí empregando o método de oxidorredução, seguindo as nossas regrinhas. Eu montei bem devagarzinho para a gente poder acompanhar a resolução do exercício. Esse daqui é o exercício da aula passada. Né? Calcula o NOx de todo mundo, tudo substância. A soma aqui tem que ser igual a 0. Né? O NOx do oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para dar 0, falta 4. Pronto. Desce dividindo. 4 dividido por 1. Pronto. O NOx do carbono é 4 e o NOx do oxigênio menos 2. Aqui, vamos lá. Substância composta somatória tem que ser igual a 0. O NOx do hidrogênio, calcula antes do oxigênio, né? Vai lá nas regrinhas, seguindo lá. Mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar 0, falta menos 2. Né? O menos 2 era para estar aqui em cima. Aí, na hora que você vai descer, menos 2 dividido por 1, menos 2. Beleza, a equação está aqui. A gente já calculou o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Na molécula da glicose, a soma também vai ter que ser igual a 0. O hidrogênio, a gente começa pelo hidrogênio, mais 1 vai dar mais 12. O oxigênio, menos 2 vezes 6, menos 12. Opa, já está dando 0. Então aqui, beleza, é 0 também. Então o NOx do carbono na molécula de glicose é igual a 0. Bom, substância simples, o NOx da substância é 0, por definição. Então a gente tem uma espécie que reduziu e uma espécie que oxidou. Quem que reduziu? O carbono passou de 4 para 0. Então a gente fala que o carbono sofreu o processo de redução. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Se ele sofreu redução é porque ele recebeu elétrons. Quantos elétrons ele recebeu de 4 para 0? Significa que ele recebeu um total de 4 elétrons. Beleza? E o oxigênio? O oxigênio ele foi de menos 2 para 0.
Ah, aqui está menos 2. Beleza, menos 2 não alterou o NOx, mas a gente tem aqui um zero. Então, aqui a gente vê que o oxigênio sofreu o processo que a gente chama de oxidação. Aumentou o NOx, oxidação, agente redutor. De menos 2 para 0 significa que ele perdeu elétrons. Né? Perdeu 2 elétrons. Então, está aqui. Né? Pronto, agora a gente vai começar a fazer, calculou o NOx, marcou a quantidade de elétrons, a gente vai começar a fazer os próximos passos. Primeira coisa, está lá na sequência das regrinhas. Multiplica esse valor pela maior atomicidade do elemento químico. Aqui eu tenho 1 carbono e aqui eu tenho 6 carbonos. Né? Então, eu vou fazer 4 vezes 6, que vai dar 24. Pronto. Para esse aqui é a mesma coisa. 2 elétrons, aqui eu tenho 1 oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, vou multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. Beleza, multipliquei pela maior atomicidade. O que eu tenho que fazer agora? Dá para simplificar? Se der para simplificar, eu devo simplificar. 24 e 4, a gente consegue simplificar por 4. Né? 24 dividido por 4 vai dar igual a 6, e 4 dividido por 4 vai dar igual a 1. Pronto, fiz a simplificação. Simplifiquei. O que eu devo fazer agora? Inverter os valores. Esse 1 aqui, que foi o resultado da minha oxidação, eu vou usar na frente da redução. Esse 6 aqui, que foi o valor que deu na minha redução, eu vou usar na frente da oxidação. Faço a inversão dos valores. O 6 eu vou usar aqui e o 1 eu vou usar aqui. E aonde que eu vou colocar esse 6 e esse 1? Bom, esse 6 e esse 1 você vai colocar na frente da maior atomicidade. Então, o 6 é para quem sofreu oxidação. Eu tenho aqui 1 oxigênio e aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou colocar aqui? Não, vou colocar na frente da maior atomicidade. Então, eu venho e coloco o 6 aqui. E esse 1? Eu vou colocar também na frente do de maior atomicidade. Aqui eu tenho só 1 carbono e aqui eu tenho 6 carbonos. Né? Então, eu vou colocar aqui? Não, na frente do de maior atomicidade. Você vai pegar esse 1 e vai colocar aqui. O 1 eu coloquei aqui. E o 6 eu coloquei ali. Pronto. Já me deu a dica de onde começar a fazer esse balanceamento. E a partir de agora é balanceamento pelo método de tentativa e erro. Né? Vou começar por quem? Eu vou começar pelo oxigênio? Não, o oxigênio aparece 4 vezes na minha equação química. Eu vou começar então pelo carbono. Pronto. O hidrogênio? O hidrogênio aparece a mesma quantidade que o carbono. Mas, se aparece a mesma quantidade, eu opto por deixar ele para depois. Bom, 6 carbonos aqui, e nos reagentes eu só tenho 1, acerto colocando 6, né? Já acertei carbono. Hidrogênio eu tenho 2 aqui, eu tenho 12 nos produtos, então eu venho aqui e altero o coeficiente estequiométrico para 6. Pronto, acertei hidrogênio também, acertei carbono. Agora está faltando só acertar o oxigênio. Bom, 6 vezes 2, 12, com mais 6, 18. 6 daqui, com mais 12, também 18, a equação está devidamente balanceada. Professor, eu tenho que fazer por tentativa e erro? Esse daí? Esse daqui, se você não fizesse por tentativa e erro, não ia ser muito difícil você fazer a resolução por tentativa e erro. Né? Não precisava ter feito tudo essa óxido-redução. Começa, tenta. Se der certo, beleza. Se não der, você vai para óxido-redução. Olha só, eu tenho 6 carbonos aqui, não tenho? Se eu colocar os 6 aqui, né? Colocar os 6 ali, já ia ficar 6. Aí, beleza. E 12, colocando 6 aqui, já ia ficar 12 também. Depois só ia ficar faltando eu ajustar o oxigênio. Por tentativa e erro, eu ia ser bem mais rápido, eu ia ganhar tempo. Mas tem equação química que não dá por tentativa e erro. Você fica lá e não sai. Né? Como assim? Olha aí essa equação química que eu deixei para vocês. Né? Essa é a equação química do balanceamento correspondente à reação de óxido-redução que acontece no bafômetro. Né? De cromato de sódio entra em contato com o etanol, né? E aí ele forma uma outra molécula de cromo, que é o sulfato de cromo 3, e há uma alteração na cor. Né? Se tem álcool, ocorre essa mudança de cor. O álcool na boca da pessoa que acaba soprando o bafômetro. E essa alteração de cor indica que a pessoa ingeriu bebida alcoólica e ela deve ser autuada. Né? Porque se bebida alcoólica, de acordo com a legislação nacional, não é permitido que faça condução de veículo automotor. Né? Então aí a pessoa é autuada.
E aí, se mudou muito a cor, né? Tem o equipamento, ele é calibrado para fazer essa quantificação, fala quanto de álcool foi ingerido através de reação química, através de cálculos estequiométricos. Se mudou muito a cor, significa que a ingestão de álcool foi muito grande, então gerou muito produto. Se mudou pouquinho a cor, significa que a pessoa fez uma ingestão baixa de álcool, né? Mas, de acordo com a legislação brasileira, não pode consumir bebida alcoólica e dirigir. Então, qualquer alteração na cor vai levar a um valor ali no equipamento, por mais baixo que seja, 0,02, por exemplo, já é suficiente para gerar uma autuação. Bom, eu tinha equação química, se eu ficasse tentando balancear, igual algumas pessoas ficaram tentando balancear, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer esse balanceamento, né? Então, calcula o NOx de todo mundo aí, ó. É fácil calcular o NOx? Não, mas vamos lá, né? Ó, aqui, começa, soma tem que dar 0. Potássio, família 1A, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Para dar 0, falta 12, né? Pronto, desce dividindo. 12 para 2 cromos, 12 dividido por 2 dá 6. NOx do potássio mais 1, NOx do cromo mais 6, NOx do oxigênio menos 2. Ácido sulfúrico, pronto, a somatória tem que dar 0. Hidrogênio mais 1, mais 1 vezes 2 mais 2. Não sei do enxofre, mas sei do oxigênio. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar 0 falta quanto? Para dar 0 falta mais 6. Mais 2 com mais 6, 8. Com menos 8 vai dar 0. Beleza. Quantos enxofres eu tenho aqui? Só um. Mais 6 dividido por 1 vai dar mais 6. A molécula correspondente ao etanol. Você pode representar ela C2H5OH, para deixar claro que é um álcool, um composto orgânico álcool, mas você também pode representar ela C2H6O, beleza? Bom, aqui está C2H6O. Eu sei que o hidrogênio, eu sei que a somatória tem que ser 0. Eu sei que o hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 6, mais 6. Oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Para dar 0 está faltando menos 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. Com mais 6 dá 0. Né? Aí eu desço dividindo. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Beleza. Bom, fui para outra molécula aqui. Não sei do carbono. Não tem regra para o carbono. Mas tem regra para o soma 0. Tem regra para o hidrogênio mais 1. Mais 1 vezes 4 mais 4. O oxigênio menos 2, tá lá nas regrinhas. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Para dar 0, tá faltando menos 2 também, porque menos 2 com menos 2 dá 4, com mais 4 vai dar 0. Menos 4 com mais 4 vai dar 0. Pronto. Então, menos 2, eu tenho 2 carbonos, significa que cada um deles vai ser igual a menos 1. Estou revisando aí um pouco mais rápido como calcular o NOx. Sulfato de potássio. O sulfato de potássio, eu sei que o NOx, a soma tem que ser igual a 0. O potássio está na família 1A, NOx mais 1 vezes 2 mais 2. O oxigênio tem NOx igual a menos 2, exceto na água oxigenada, no H2O2, porque você vai fazer hidrogênio primeiro, né? Exceto nos peróxidos e nos superóxidos, né? Mas a gente consegue, seguindo as ordens que eu coloquei para vocês de cálculo de NOx, você consegue identificar isso facilmente. Aqui não é esses casos específicos. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 12. Mais 2 e menos 12. Né? Aí... tem um errinho aí. Bom, mas beleza. Se fizer o cálculo do NOx aí, não é mais 12 aqui. Ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Beleza? Aí, já achei. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Foi um errinho de digitação. Mas que eu já tinha colocado, que eu sabia que o NOx do enxofre era 6, então aí ficou mais 6, beleza. Né? Bom, aqui tem uma situação que eu vou falar no próximo slide para vocês, né? No exercício que eu passei para vocês, eu disse para vocês que o NOx do cromo era mais 3. Depois eu vou explicar para vocês como que vocês vão chegar nesse valor para esse caso, porque a gente não tem regra para o cromo, a gente não tem regra para o enxofre. A gente tem regra só para o oxigênio. Mas eu vou explicar para vocês posteriormente. Então, menos 2 vezes 12, né, porque 3 vezes 4 dá 12, então eu tenho 12 átomos de oxigênio. Menos 2 vezes 12 vai dar menos 24. Eu falei no exercício para vocês, né, que o NOx do cromo aqui era mais 3 vezes 2 mais 6. Para dar 0 falta mais 18.
Pronto. Somou com mais 18. 6 com 18, 24. Menos 24 igual a 0. Subiu multiplicando, desce, dividindo. Não se esqueça que são 3 enxofres. O número de fora multiplica o número de dentro. 18 dividido por 3, o NOx do enxofre vai ser mais 6. Cromo mais 3, enxofre mais 6, oxigênio menos 2. Ah, professor, não podia ter usado o cromo mais 6? Não, você não pode usar o cromo mais 6. Aliás, ele não vai ser mais 6. Você pode ver que está alterando o NOx do cromo. Então, o cromo é uma da espécie que está sofrendo oxidação ou redução. A gente já vai ver daqui a pouco. Água. Soma igual a 0. Hidrogênio e NOx igual a mais 1. Mais 1 vezes 2 igual a mais 2, né? Para dar 0, falta menos 2. Desce dividindo, menos 2 dividido por apenas um átomo de oxigênio, menos 2 dividido por 1, vai ser igual a menos 2. Beleza. Essa parte já era assunto que a gente tinha discutido nas aulas passadas, né? Cálculo de NOx. Agora vamos lá. Quem alterou o NOx? O potássio era mais 1, continuou mais 1. Não mudou o NOx do potássio. O cromo era mais 6, e foi para mais 3. Opa, mudou o NOx do cromo. O que aconteceu? Reduziu o NOx ou aumentou o NOx? Reduziu o NOx. De mais 6 para mais 3, reduziu. Reduziu, então sofreu redução. Né? O cromo sofreu redução. De 6 para 3, o que aconteceu? Quantos mudou? 3 elétrons. Porre. Quem perde oxida, quem recebe, reduz. Não se esqueçam do porre. Né? Então, quer dizer que o cromo sofreu redução, ele recebeu um total de 3 elétrons. Ah, mas se ele recebeu, por que o número reduziu? Porque elétrons são carga negativa. Ele tinha 6 cargas positivas sobrando. Aí ele recebeu 3 elétrons, ele ficou com 3 cargas positivas ainda. Beleza? Então, ao receber elétrons, o NOx diminui. Tá? Então, ele é o agente oxidante. Quem mais mudou o NOx? O oxigênio mudou? Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O oxigênio não mudou. O hidrogênio? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Não mudou o hidrogênio. Enxofre? Mais 6, mais 6, mais 6. Não mudou o enxofre. Oxigênio a gente já conferiu. Carbono? Foi de menos 2 para menos 1. Opa, o carbono mudou. O que aconteceu com o carbono? Aumentou o número ou diminuiu o número? De menos 2 para menos 1, aumentou, né? Se pensar na reta do número, menos 2 é menor do que menos 1, né? Então, aumentou, então sofreu o que a gente chama de oxidação. Quando aumenta o NOx, sofre oxidação. Quando diminui o NOx, quando reduz o NOx, sofre redução, tá? Então, de menos 2 para menos 1, sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é denominado também de agente redutor. Portanto, porre. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Então, perdeu elétrons. De menos 2 para menos 1, quantos elétrons ele perdeu? Perdeu só 1. Pronto. Até aí a gente já tinha feito também. Vamos lá. Calculei o NOx. Vi quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Anotei a quantidade de elétrons envolvida na reação. Aqui foi 3 elétrons e aqui foram 3 elétrons e aqui foi apenas 1. Pronto. Próximo passo das regrinhas é multiplicar pela maior atomicidade. 3. Né? Aqui a atomicidade é 2 e aqui a atomicidade do cromo também é 2. Ah, por que eu não pego do oxigênio que é 7? Não, você vai pegar do elemento químico que está sofrendo oxidação e redução. Aqui o cromo é 2, aqui também é 2, então você vai fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Pronto. Carbono, né? A quantidade de elétrons envolvida é 1. Eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho 2 carbonos aqui. Então, eu vou fazer 1 vezes 2, que vai dar igual a 2. Próximo passo. Dá para simplificar esses valores? Se der para simplificar, simplifique. Se não der, não simplifique. No caso 6 e 2, dá para simplificar por 2, né? Então, simplifico por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Lembrando, eu não posso simplificar aqui por 3 e aqui por 2. Tem que ser o mesmo valor na simplificação. Pronto. Cheguei no número 3 aqui da redução e cheguei no número 1 da oxidação. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que pegar e tenho o quê? Inverter. O 3... que era da redução, vai vir para frente da oxidação,
E o 1, que era da oxidação, vai para frente da redução. Olha lá, vou inverter. O 3 para cá e o 1 para lá. Pronto. Já tenho os dois números, depois de todo o raciocínio. Agora, onde que eu vou colocar esse número? Posso colocar em qualquer lugar? Não. Eu vou colocar esse número na frente da maior atomicidade. Olha o 1 aqui, ó. Eu tenho 2 cromos aqui e eu tenho 2 cromos aqui. Tanto faz onde eu vou colocar esse 1. Não vai me alterar nada. Né? Beleza. E o 3? Opa, eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho 2 carbonos aqui. Tanto faz também onde eu vou colocar esse 3. Nesse caso, né, não vai interferir em nada. Beleza? Mas tem caso que aqui fosse 3 e aqui fosse 2, ia colocar aqui na frente. Se aqui fosse 5 e aqui fosse 2, ia colocar na frente desse daqui. Tá? Coloco o número na frente da maior atomicidade também. Pronto, beleza. Então eu coloquei o 3 aqui na frente e o 1 eu fui e coloquei aqui na frente. Beleza. E agora, professor? Agora você vai através de tentativa e erro. Né? Ele te mostra aonde começar e qual número utilizar. Dali para frente, tentativa e erro. Se você não colocasse esse 3 aqui, né? Você ia começar, tem 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. O carbono está certo. Então era isso que ia fazer você errar. Você não ia conseguir fazer o balanceamento no final das histórias. Ah, 2 cromos aqui, 2 cromos aqui. Beleza, tá certo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque se a gente ficasse com esses números aí, a gente ia sofrer muito e não ia conseguir fazer o balanceamento. Então, o método de óxido de redução, ele mostra por onde começar e qual valor utilizar. E a partir daí é tentativa e erro. Né? Tentativa e erro como que é? Quem aparece mais vezes eu deixo para o final. Começo dos outros elementos. Bom, vamos lá. Né? Vamos começar dos outros elementos aí. 6 carbonos. Só tenho 2 aqui. Quando eu coloco 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Acertei o átomo de carbono. Vai marcando, faz um pinguinho, você já sabe que você acertou o carbono. Né? Aí, devagarzinho, vamos no próximo. Eu não lembro qual foi a ordem, porque são muitos elementos químicos, mas vamos lá. Então, acho que foi o cromo. 2 cromos aqui, 2 cromos aqui. Tá certo o cromo. Potássio. 2 potássio aqui, 2 potássio aqui. Tá certo potássio. Já foi hidrogênio, já foi hidrogênio, não, já foi carbono, já foi potássio, já foi cromo. Agora vamos no enxofre. Eu tenho um enxofre aqui nos reagentes. E nos produtos? Um daqui com mais 3, eu tenho 4 enxofre nos produtos. Então, vou ter que alterar aqui, ó. Vou lá, alterei enxofre. Pronto. 4 vezes 1, já está certo enxofre também. Já está certo carbono, já está certo potássio, já está certo cromo, já está certo enxofre. Falta oxigênio e falta hidrogênio. Quem que eu vou antes? O oxigênio aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então não é uma boa ir no oxigênio. Hidrogênio aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu vou antes no hidrogênio. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 6, 18. 8 com 18, 26. Vamos lá nos produtos. 3 vezes 4, 12. E tem aqui com mais 2, 14. Opa, vou ter que mudar o número aqui, ó. Porque se eu mudar aqui, eu vou estar alterando o carbono de novo. Então, não posso mudar aqui. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho já um total de 12 aqui. Então, eu vou descontar, né? Para poder acertar. Aí, então, o número que tem que vir aqui vai ser 7. 7 vezes 2, 14. Com mais 12, 26. Não era 26 que tinha para o lado de cá? Pronto. O hidrogênio já está certo. Só falta o oxigênio. E essa bagaça tem que estar certa aí, porque se eu mexer em qualquer lugar, eu vou estar alterando tudo. Vamos ver. Vamos conferir se está certo o oxigênio. 7 daqui. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, né? 7 mais 3, 10. Com mais 16,
26. 3 vezes 1, 3. Com 1 mais 4, 7. Com 1 mais 12. E com 1 mais 7 também vai dar 26. Vocês podem conferir aí. A equação química, então, ela está devidamente balanceada. Aplicando o método de óxido de redução. E depois você vai por tentativa e erro. É difícil? Não. Calculou o NOx. É lógico que tem um monte de elemento químico, então acaba ficando, né, complicado lá, você ficar fazendo balanceamento, não se perder, né, manter o controle, não ficar nervoso. Né? Então, calculou o NOx. Pronto. Vê quem oxidou, vê quem reduziu. Pronto. Vê a quantidade de elétrons envolvidas no processo. Pronto. Achou a quantidade de elétrons envolvidas no processo? Multiplica pela maior atomicidade. Multiplicou pela maior atomicidade, você achou um número. Dá para simplificar? Simplifica. Não dá para simplificar? Inverte. Deu para simplificar também? Aí depois inverte. Se inverteu? Beleza. Fez essa inversão? A partir daí, você vai pegar e vai colocar esse número da inversão na frente do de maior atomicidade. Pronto, colocou na frente do de maior atomicidade, coloquei o 1 aqui, coloquei o 3 aqui, a partir daí, balanceamento pelo método de tentativa e erro. Né? Então, é assim que a gente faz balanceamento, empregando o método de óxido-redução, seguindo a sequência das regras. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Né? Então, aí eu vou falar uma coisa importante para vocês que relacionado com algumas situações. Né? Eu coloquei esses ânions especiais, que eu sempre falei para vocês da importância desses ânions. Né? Eu sempre disse para vocês que o nitrato, o sulfato, o carbonato e o fosfato eram importantes. Por quê? Ó, se eu tiver uma molécula XSO4, eu não sei quem que é o X, pode ser qualquer coisa. Se for o H2, por exemplo, eu sei que é o ácido sulfúrico. Né? Bom, mas qual que vai ser a carga do X? Qual que vai ser o NOx do X? Eu não sei qual que é o NOx do X, mas o NOx do sulfato da espécie inteira, quanto que dá a soma do sulfato? Não dá menos 2? Não é só 4 menos 2? Se o sulfato é menos 2, o X tem que ser mais 2, para compensar aqueles menos 2 do sulfato. Qual que vai ser o valor do X aqui? Ó? Qual que é a carga do fosfato, do ânion fosfato? A carga do fosfato é menos 3. Então, o X ele tem que ser mais 3, porque é ele que vai compensar o menos 3 do fosfato. Né? Então, esses ânions, eu sempre disse para vocês que eles eram importantes. Se eu pegar aqui, ó, no slide de cima, Cr2SO4,3. Qual que vai ser a carga da cromo aqui? Eu falei para vocês que era 3, beleza. Mas eu sei que cada sulfato é menos 2, não é menos 2 de cada sulfato? Então, menos 2 de um sulfato, menos 2 do outro sulfato e menos 2 do outro sulfato, porque eu tenho 3 sulfatos, quer dizer que o sulfato vai ser menos 6 ali. Os 3 sulfatos vai dar um total de menos 6. Quem que vai cumprir com esse menos 6? Quem que vai cobrir essa carga do menos 6 para dar zero? Vai ser o cromo. Então, o cromo vai ser mais 6. Mas quantos cromos eu tenho aqui na molécula? Eu tenho 2 cromos. Então, mais 6 dividido por 2, o cromo aí vai ser mais 3. Então, lembrando dos ânions especiais, que eu sempre disse para vocês, a gente consegue chegar no valor da carga da outra espécie que está unida a esses ânions especiais. Eu não sei quem que é o X, beleza, né? Mas aí eu falo, ó, qual que vai ser o NOx do X aqui? Vou pensar, qual que é o NOx do carbonato? Menos 2, não é? Eu tenho 3 carbonatos, não tenho? Então é menos 2 de um, menos 2 do outro e menos 2 do outro. Então eu sei que o carbonato vai estar contribuindo nessa molécula com menos 6. Quem que vai cumprir com esse menos 6? Quem vai cumprir com esse menos 6 vai ser o X. Então o X vai ser mais 6. Mas quantos X eu tenho aqui? Nesse caso eu tenho 2. Aqui eu tinha 1, por isso que aqui foi menos 3. E aqui eu tinha 1, por isso que aqui foi menos 2. Foi 3 aqui e aqui foi 2. Mas aqui eu tenho mais 6 e eu tenho 2x. Então, mais 6 dividido por 2, o NOx do X aqui vai ser igual a mais 3. Beleza? Parecido com o sulfato de cromo aqui. Tá? É importante a gente acabar guardando aí essa situação desses ânions especiais, porque de vez em quando a gente vai ter que usar dessa estratégia para poder calcular a carga de determinados elementos químicos.
tá? Você também pode usar a regra da porteira ao contrário para tentar descobrir, né? Porque, olha aqui, ó. Só que se aplicar a regra da porteira ao contrário, você sabe que SO4 menos 2, cromo mais 3, né? Só que aí já vai ser a carguinha, já vai ser o NOx, não vai ser essa combinação daqui de cima. Aí você vê qual estratégia que você quer usar para tentar calcular. Tem que tomar cuidado, porque se for FeSO4 e você aplicar a regra da porteira ao contrário, FeSO4. Você vai achar que SO4 era 1, então vai ser Fe mais 1, e aqui vai ser 1 também. Então SO4 menos 1. Não, SO4 não é menos 1. O SO4 é menos 2. Então o ferro tem que ser mais 2. Né? Por quê? Porque aí desce mais 2 do ferro, desce SO4 2, fica SO4 2. O menos 2 do ferro desce, o menos 2 do SO4 desce aqui, fica Fe2, SO4 entre parênteses 2, dá para simplificar. Aí a molécula fica FeSO4. Tá? Então tem que tomar algum cuidado se você for utilizar a estratégia da regra da porteira ao contrário. Uma boa estratégia é através do NOx, essas situações aqui. São casos bastante específicos, né? Mas de vez em quando pode aparecer aí numa reação ou outra. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, então eu passei para vocês essa lista de exercício aqui, que é a lista que eu quero que vocês façam para mim. Tá? Então, eu vou fazer com vocês, eu quero que vocês comecem aí agora, fazendo o exercício 5 da número 2, tá? O 5.2 eu quero que vocês façam agora. E a gente vai discutir ele daqui a pouquinho. Beleza? O 5 do 2 aí eu quero que vocês façam agora. Vamos lá, vamos fazer. Estou aqui à disposição também para poder ajudar vocês. Não, na questão 1, quando vocês forem entregar para mim, eu não vou querer, o prazo já está apertado, tá? Não vai dar para vocês me entregarem agora, né? Eu vou deixar vocês entregarem, vou dar um prazinho aí, eu vou pensando agora quando que vai ser o prazo, tá? Mas daqui a pouco, a questão 1 eu não pedi para fazer balanceamento não, eu pedi só para vocês calcular NOx, ver quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem é agente redutor, quem é agente oxidante. Deixei para fazer balanceamento apenas na questão 2, tá? Então eu vou deixar para vocês entregarem aí num outro dia. Eu quero então que vocês façam nesse momento a 5 da questão 2, que é MnO2 reagindo com HCl, formando MnCl2 mais Cl2 mais H2O. Eu quero que vocês façam essa daí para mim. Eu também vou estar fazendo aqui com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Vocês têm o material da aula passada que fala qual que é a sequência, tudo certinho, do que fazer e como fazer para poder resolver o exercício também. Pode ser por tentativa e erro ou tem que o senhor quer que eu faça por Não, por óxido redução. Ah, vixe. Para a gente poder treinar o método de óxido redução. Professor, Oba! não tá aparecendo pra mim, não. Não está aparecendo para você? Não. Vou mandar uma foto no. Vou mandar uma foto no grupo, então, da equação química que é para fazer o balanceamento. No grupo do WhatsApp, Tá pode bom. ser? Pode. Pronto. Acolhimento. Pronto, já está no grupo do WhatsApp.
Vocês estão pensando aí, eu também estou pensando aqui. Calcularam no NOx já não? Professor, em relação à questão 1, não, estou na metade ainda, peraí, pronto. Vamos lá. Essa eu vou com calma então, tá? Pra gente poder ir resolvendo junto.
Ô, professor, Oi. fala que você tem que multiplicar a quantidade. Vixe, acho que eu anotei errado. Peraí, deixa eu falar. Depois. Multiplicar a quantidade de elétrons pela maior atomicidade. E Então é isso. depois, se der, você tem que simplificar. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, o Mn, ele tem a mesma Atomicidade igual, é atomicidade 1 e 1. em um e um, né? Ah, beleza. Isso mesmo. Professor, Oi. aí se os dois têm a mesma atomicidade, na frente de qual eu Tá boto? certo, é isso mesmo. O que vai acontecer? Vai dar 1 e 1, depois é tudo a mesma atomicidade, ou seja, esse daí você fazia facilmente por tentativa e erro. Aí bota na frente dos dois ou não bota na frente de nenhum? Faz o quê? Bota um na frente de cada um deles. Agora, você tem que tomar cuidado aonde você vai botar o 1 na frente do Cl. Porque a atomicidade do Cl nos reagentes é HCl, é só 1. Sim. E nos produtos é Cl2, não é? É. Então você vai botar esse 1 aonde? Na frente do Do CL2. HCl ou do Cl2? Do CL2. Isso mesmo, certinho. E era o outro que eu tava na dúvida, na verdade. Ah, o outro tanto faz, né? Porque Mn é 1 e 1. Ah, então tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui.
E aí, conseguiram? Beleza? Isso, eu vou corrigir esse daqui agora com vocês. Não deu errado não, Bert. Deve ter dado certo. Você chegou bem lá na frente. Deixa eu tentar produzir um materialzinho rapidinho aqui para poder compartilhar com vocês. Será que eu posso parar de compartilhar a aula? Deixa aí, vai. Deixa eu um pouquinho. A ideia era que vocês fizessem os exercícios agora, mas não vai dar tempo. É bastante coisa, né? Então eu vou deixar para fazer depois aí. Mais 5 minutinhos só aí para quem está tentando ainda fazer o balanceamento desse exercício. Já vou lá, pera aí que eu já vou dar uma olhada aí com vocês, o que vocês estão falando, que eu tô tentando preparar um jeito de fazer a resolução com vocês aí do exercício. Professor, Oi, pode falar. eu vou sair da aula, meu professor, porque eu recebi a notícia agora que a mulher do meu tio morreu. Pronto, tudo bem, Sai. então, força aí. Pronto, força aí, dá força para ele, nos meus sentimentos. Tá bom, obrigado, professor. Tchau. Que é isso, tchau, tchau. Meu mouse parou de funcionar, gente. Mas meu teclado tá funcionando. Não sei o que aconteceu. Deixa eu pegar meu outro mouse lá rapidinho. Que eu tava produzindo material aqui para vocês. Não, o mouse parou de funcionar. O mouse. Eu tenho um outro lá.
Pronto. Vou tentar aqui com o meu outro mouse ver se eu consigo. Pronto, deu certo. 11h35. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Minimizar aqui. 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 Pera aí, já vamos. Só tô tentando preparar o material aqui para poder compartilhar com vocês. Meu mouse resolveu parar bem agora. Hora péssima. Mas eu tô me virando com outro mouse aqui. Posição. Não tô conseguindo visualizar agora o Teams porque eu tô mexendo aqui nos slides que eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Tá? Tô sem acesso no Teams agora. Se falarem pelo áudio, eu até consigo responder pelo áudio. Eu já preparei, podia mandar no Zap, mas eu vou conseguir compartilhar com vocês agora aqui pelo Teams. Arquivo, salvar como, para vocês poderem acompanhar também. Aula 7, exercício. Pronto. Vou fechar aqui. Fechar aqui. Vou vir aqui. Pessoal, eu vou parar de compartilhar com vocês então, tá? E vou compartilhar com vocês a resolução do exercício agora. Parar a apresentação. Isso, eu vou corrigir. Eu tinha até feito
no zap aqui para mandar para vocês, mas eu acabei montando rapidinho aí um jeitinho para poder compartilhar com vocês aqui na nossa videoaula mesmo. Depois eu posso até mandar página por página no zap. Então, por isso que acabou demorando um pouquinho, porque eu estava montando esse material aqui agora e meu mouse resolveu parar bem na hora que eu estava montando o material. Então, eu tinha meu mousinho reserva aqui, ó, que é um controlinho, e deu certo. Tá abrindo e já vou fazer a correção com vocês e a gente encerra a aula de hoje. Bom, então, vamos lá, né? Estou compartilhando aí com vocês. A primeira coisa que eu fiz foi calcular o NOx e todas as substâncias que estavam envolvidas. A somatória tem que ser igual a 0, né? Aqui o oxigênio menos 2 vezes 2, menos 4, para dar 0 falta 4, o NOx do manganês aqui, mais 4. Ácido clorídrico, a somatória tem que dar 0, hidrogênio mais 1 vezes 1 mais 1, menos 1 do cloro, desce dividindo menos 1, pronto. Manganês mais 4, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Nessa outra molécula aqui, a soma tem que dar 0. Eu sei que o NOx do cloro é menos 1, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. Para dar 0, faltam mais 2. Desce dividindo. 2 dividido por 1 mais 2. Pronto. Substância simples, NOx igual a 0. H2O, a soma tem que dar 0. Hidrogênio mais 1 vezes 2 mais 2. Menos 2, pronto. Está aqui menos 2 do oxigênio. Tenho a minha molécula. Agora eu vou para o próximo passo. Eu vou ver quem que teve alteração do NOx. Se eu observar aqui, o NOx do manganês alterou. E o NOx do cloro também alterou. Vamos lá, meu próximo slide. O NOx do manganês foi de 4 para 2, então reduziu. O manganês sofreu redução, portanto, é o agente oxidante. De 4 para 2, ele recebeu 2 elétrons. Né? O cloro foi de menos 1 para 0. Então, aumentou o NOx do cloro. Né? Aí, então, de menos 1 para 0, aumentou o NOx do cloro, ele sofreu oxidação, portanto, ele é o agente redutor. Perdeu um elétron. De menos 1 para 0, ele perdeu um elétron. Beleza. Já vi quem sofreu redução e quem sofreu oxidação. Aí já vi a quantidade de elétrons envolvidas nesse processo, né? Não pode alguém receber 2 e o outro só perder 1. A quantidade de elétrons vai ter que fazer certo, vai ter que ser igual. Então, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar esse valor pela maior atomicidade. A atomicidade do manganês é 1 nos reagentes e é 1 nos produtos. A atomicidade do cloro é 1 nos reagentes e é 2 no produto. Então, olha lá. O valor do 2 que vinha oriundo do manganês, 2 vezes 1, 2. O valor 1 de elétron que vinha do cobre, vezes 2 da maior atomicidade, né? A maior atomicidade está aqui, ó. Aqui a atomicidade é 1 e aqui a atomicidade é 2. Então, menos 1 é 1 elétron vezes 2 também dá 2. Tá? Então, eu tenho 2 da redução e eu tenho 2 da oxidação. Dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar por quanto? Dá para pegar e dá para dividir ambos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 também vai dar 1. Pronto. Agora eu vou inverter. O valor da oxidação, usar na frente da redução. O valor da redução, usar na frente da oxidação. Próximo slide, eu coloquei isso daí para deixar para vocês. Né? Inverti os valores. Esse 1 rosinho eu coloquei aqui, esse 1 roxinho eu coloquei aqui. Agora eu vou ter que ver aonde que eu vou colocar esse 1. Tá? Eu tenho que colocar na frente do de maior atomicidade. Então, aqui eu tenho 1 manganês e aqui eu também tenho 1 manganês. Então, tanto faz se eu colocar aqui ou se eu colocar aqui. Não está mudando a atomicidade do manganês, então eu posso colocar o 1 aqui na frente. Pronto, coloquei o 1 aqui na frente. E o 1 do cloro, onde que eu vou colocar? Bom, na situação do cloro, ocorre o seguinte. Eu tenho 1 cloro aqui nos reagentes, a atomicidade é 1, e aqui a atomicidade é 2. Então, é aqui que está a pegada. Né? O 1 do cloro, você não pode colocar aqui na frente. O 1 do cloro, você vai colocar aqui na frente. Tá? Porque coloca-se na frente de maior atomicidade. Então, olha lá, próximo slide. Eu coloquei o 1 aqui, tanto fazia o manganês.
mais o 1 do cloro eu coloquei aqui na frente do Cl2. E a partir de agora, o que eu faço? A partir de agora, o balanceamento acaba sendo pelo método de tentativa e erro. Quero começar do manganês. Pronto. Um manganês nos reagentes, um manganês no produto. O manganês já está certo. Agora vou no cloro. Pronto. Eu tenho cloros aqui com mais 2. Eu tenho um total de 4 cloro nos reagentes. Nos produtos, quer dizer. 2 daqui com mais 2 daqui dá 4. Então, eu tenho que colocar um 4 aqui na frente do HCl. Quando eu coloco 4 aqui na frente do HCl, eu tenho 4 hidrogênio nos reagentes. E eu só tenho 2 hidrogênios nos produtos. Então, eu coloco 2 aqui na frente, 2 vezes 2, 4. Acertei também H. Só falta oxigênio. Eu tenho 2 aqui, como eu coloquei o 2 aqui na frente, 2 vezes 1, 2, então a equação está balanceada. Está aí o balanceamento. 1, 4, 1, 1, 2. A minha equação química agora ela está devidamente balanceada. Calculei o NOx, vi a quantidade de elétrons, multipliquei pela maior atomicidade. Se dá para simplificar, faz a simplificação, inverte os valores. Depois de inverter os valores, esse valor você vai utilizar na frente do de maior atomicidade, que está sofrendo redução. Esse outro valor você também vai utilizar na frente do de maior atomicidade do que está sofrendo a oxidação. Pronto, e a partir daí tentativa e erro. Beleza? Tudo tranquilo? Pode falar, Berta. Você pode repetir a parte que faz a multiplicação? Pronto, posso. Pessoal, quem tiver que sair, pode sair, tá? Já são 15 para meio-dia. Nossa aula era planejada até mais ou menos meio-dia, mas não tem problema. Se a pessoa tiver algum compromisso, alguma coisa. Eu vou começar de novo, então, tá? Vou passar aqui a explicação. Calculei o NOx, Berta, beleza? Bom, depois de calcular o NOx, eu vi a quantidade de elétrons envolvida. De 4 para 2, um total de 2 elétrons. De 1 para 0, um total de 1 elétron. Pronto. Aí, o que eu fiz? Multipliquei pela maior atomicidade. A atomicidade aqui do manganês era 1 e a atomicidade aqui do manganês também era 1. 2 vezes 1, 2. Aqui, 1 elétron, multiplicar pela maior atomicidade. A atomicidade do cloro aqui era 1 e a atomicidade do cloro aqui era 2. Então, 1 vezes 2, agora entendi 2. Já. Entendeu? É porque no primeiro, o 2 é a quantidade de elétrons e 1 é a atomicidade. Isso. Aí no outro olha lá, tá 2 contrário. elétrons vezes 1. Aqui tá 1 elétron vezes 2. Vezes 2, é. Obrigada. E aí depois, seguindo o raciocínio, deu para simplificar, eu simplifiquei. Aí ficou 1 e 1. Inverto os valores. O 1 rosinho eu coloquei aqui, o 1 roxinho eu coloquei ali. Aí agora onde que eu vou usar esse número? Usar também na frente do de maior atomicidade. O manganês aqui a atomicidade é 1 e aqui o manganês a atomicidade é 1. Tanto faz, posso escolher onde eu vou usar esse para colocar na frente do manganês. Mas do cloro eu não posso escolher, porque aqui a atomicidade era 1 e aqui a atomicidade era 2. Então esse 1 aqui que eu encontrei no desenvolvimento do raciocínio, tem que colocar aqui na frente do cloro. Pronto. Aí a partir daí tentativa e erro. O que acontece? Se a pessoa não tem, resolve colocar o 1 aqui, ela vai se enrolar, porque não vai estar certo a quantidade de cloro, né? Essa é uma reação que não ia ser tão difícil você resolver pelo método de tentativa e erro, né? Talvez você até conseguisse, mas tem que ficar esperto, porque tem algumas que não saem pelo método de tentativa e erro. A reação do bafômetro, por exemplo, quanto maior é a reação, mais elementos químicos você tem envolvido, fica mais difícil você sair por tentativa e erro, e aí que o método de óxido-redução acaba ajudando na resolução de exercícios. Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Bom, então eu vou deixar vocês postarem a atividade para mim até quinta-feira à noite, tá? Deixa a atividade para vocês postarem até na quinta, então. Eu vou colocar ela agora numa pastinha lá no Teams, tudo certinho. E vocês têm até quinta-feira à noite para poder postar
essa atividade para mim. Na sexta-feira a gente tem a revisão do Enem dessa semana. Beleza? Tudo tranquilo, tudo certo? Alguma dúvida, mais alguma coisa? Então, beleza. Lá, dona Emily, aí dá para fazer balanceamento aplicando o óxido de redução. É mais tranquilo. Beleza, então. Tiffany, seu Flamengo, hein? Ontem ganhou no Palmeiras, batou com o Santos. Mas tá bom, faz parte. Valeu, pessoal. Boa semana para vocês. Se cuidem, tomem cuidado. Se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Podem contar comigo, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar aí. Todos os meus canais vocês já têm acesso. Valeu? Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Ó, o Juan hoje está no final da aula, hein? Opa! Valeu, bom dia para vocês. Abração. Vou parar a apresentação. Qualquer coisa, estamos aí.